Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a Débora Coelho, sou trabalhadora da casa na Sociedade Espírita Casa do Evangelho, um centro espírita que fica localizado dentro da Ilha dos Marinheiros, aqui em Porto Alegre. Um centro espírita que tem mais de 40 anos. E hoje me coube conversar com vocês sobre um tema chamado Imortalidade da Alma, Vida e Morte. Eu comecei dizendo bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei em que horário, em que tempo vocês estarão assistindo esse vídeo ou ouvindo essa conversa com a Casa do Evangelho. E justamente já tem um link com que nós vamos falar imortalidade da alma. E eu sempre gosto de trazer os conceitos do que nós estamos falando inicialmente. Porque eu entendo de que o que adianta eu sair falando, como nós dizemos, somos trabalhadores do setor de difusão doutrinária. Bonito nome, né? Difusão doutrinária. O que é difusão doutrinária? É quando eu saio a difundir, eu saio a passar a mensagem da doutrina dos espíritos. É isso. Nada além disso. Não é uma palestra nem nada. É uma conversa. É uma difusão das ideias que nós que acreditamos no espiritismo trazemos para vocês. De uma forma singela, de uma forma que fique clara, de uma forma que faça sentido para vocês. De uma forma que seja vivida, porque nós sempre dizemos que não adianta nós termos o espiritismo só na teoria, só nos livros, nós temos que ter na prática, no dia a dia, e isto é o mais difícil às vezes. E aí, de novo eu estou falando em dia a dia, estou falando em tempo, porque a imortalidade é quando todo mundo acredita e procura deixar as suas memórias, nas memórias das pessoas, melhor dizendo, as suas lembranças. Isso é ser imortal. Muitos buscam a imortalidade do corpo físico, que aí dentro de um conceito biológico, que eu achei aqui, diz assim, ó, imortalidade biológica é o não envelhecimento. Especificamente a ausência de aumento sustentado da taxa de mortalidade em função da idade cronológica. E quando nós não vemos a criação dos tratamentos anti-envelhecimento e todo mundo procurando aquela juventude eterna, e isso não é nenhuma crítica, entenda, apenas trazendo para o nosso dia a dia, trazendo para o lado prático. E nós conseguiremos isso? Nós temos a capacidade de uma imortalidade do corpo físico? Não. Nosso corpo vai perecer. É científico. Isso também, já fazendo um link, a doutrina dos espíritos, o espiritismo tem os 3 viés. Doutrina de religião, filosofia e ciência. Nós nos baseamos na ciência. Não que Kardec dizia, o que for contrário na ciência daquele momento não deve ser aceito. Porque aí seria uma coisa fantástica e nós não acreditamos em coisas fantásticas. Seria o imaginário, o ilusório. E voltando para o nosso tema da imortalidade. Isso a gente já tinha, é uma busca antiga, não é de agora. Lembra na antiguidade dos alquimistas que procuravam o elixir da longa vida? E se nós formos parar para pensar, por que nós queremos a imortalidade? Porque nós, humanidade, queremos a imortalidade. Nós somos apegados aos nossos afetos, aos nossos bens, inclusive aos nossos desafetos, por que não? E nós queremos deixar uma marca, ser uma memória. Isso também é ser imortal. Aí nós pensamos imortais da Academia de Letras. O que? Deixaram livros, deixaram uma obra. E eu estou cuidando dessa minha obra?
Ou apenas eu estou querendo ser imortal para gastar mais o tempo e não aproveitar o tempo? E aí, a segunda coisa é a imortalidade da alma, do tema do que a gente vai conversar. E aí, o que é a alma? Porque a imortalidade espiritual, eu falei da imortalidade biológica. A imortalidade espiritual, o conceito que se dá é que também conhecida como imortalidade da alma. A existência interminável de uma pessoa ou de uma fonte não física, em um estado não físico, como uma alma. E aí vocês vão me dizer, mas Débora, o que é uma alma? E eu vou dizer para vocês o que é uma alma. É um espírito encarnado. O que era a alma antes de se unir ao corpo? Um espírito desencarnado. Vocês vão me perguntar, onde é que tu está tirando isso? Essas informações eu estou tirando daqui, do Livro dos Espíritos. Aí vocês veem, Livro dos Espíritos, Allan Kardec. É uma das obras básicas que a gente chama na doutrina espírita. Básica por ser base mesmo, não básica por ser o mínimo, mas no sentido de ser uma base para o nosso estudo. Tá ali o Allan Kardec. Ele escreveu esse livro? Não. O Allan Kardec, que nós chamamos de codificador da doutrina espírita, ele codificou, botou em forma de código todo o ensinamento que os espíritos trouxeram. Em que forma? Ele é todo por perguntas e respostas. Perguntas estas que o Kardec enviou para os espíritos. Vários médiuns receberam as respostas e ele compilou as respostas que eram iguais e transformou nas obras básicas. Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, Evangelho segundo o Espiritismo e as outras obras. Livro dos Espíritos e Livro dos Médiuns, Perguntas e Respostas. Por que eu digo isso? Para instigar a curiosidade de vocês a estudarem, a procurarem essas informações. E aí, lá na pergunta 134, como eu disse para vocês, ele diz que a alma é um espírito. É um espírito encarnado. E quando a alma sai do corpo, ela é um espírito desencarnado. Que essa é a linguagem que nós usamos, encarnado e desencarnado, que às vezes as pessoas não se dão por conta. O encarnado quer dizer que eu estou na carne. Então, quando o meu espírito, a minha essência, Débora, está aqui, dentro desse corpo, é a minha alma, dá pra se dizer. E aí, quando eu saio do corpo, sou um espírito desencarnado. Eu saí da minha carne. Que é o que eu estava falando antes da imortalidade biológica. Ela existe, a imortalidade biológica? Não, para nós seres humanos. Nós perecemos. E aí tem uma outra pergunta mais adiante, eu selecionei algumas perguntas que eu acho que é interessante para a gente conversar, que diz assim, no que o espírito se torna no intervalo das encarnações? Porque a gente vai subir, vai ficar na erraticidade, no mundo espiritual, e vai depois reencarnar. Torna-se um espírito errante que aguarda nova oportunidade de reencarnar. Para quê? Para evoluirmos. É essa a nossa função aqui. A gente chama a Terra de um mundo que é um planeta hospital-escola. Hospital porque nós viemos, porque temos coisas a serem tratadas, situações a serem tratadas, e escola porque nós viemos para aprender. Deixa eu chamar outra pergunta que eu separei aqui. Uma pergunta que tem na 134b. As almas e os espíritos são, portanto, uma e a mesma coisa? E sim, eles responderam, sim. As almas não são mais que os espíritos. Antes de ligar-se ao corpo, a alma é um dos seres inteligentes que povoam o mundo invisível. Depois reveste temporariamente o invólucro carnal para se purificar e esclarecer, o que eu acabei de dizer para vocês. O hospital, a escola. Venho para me purificar, melhorar aquilo que eu não estou bem, e sim, purificar no sentido de evoluir, de aprender. Aí ele pergunta, mas há no homem outra coisa além da alma e do corpo? Aí os espíritos respondem para Kardec, há o liame entre a alma e o corpo.
Que aí, então, assim, nós temos o quê? O homem formado por corpo, alma e perispírito, que é o que liga os dois. Mas isso é perispírito para uma outra conversa, a matéria. A alma é independente do princípio vital? É a resposta que deram. O corpo não é mais que o envoltório, sempre o repetimos. Porque várias passagens, e por isso que os espíritos dizem, sempre repetimos, eles vão dizer isso. E aí tem a pergunta 136b. O que seria o nosso corpo se não tivesse alma? Uma massa de carne sem inteligência. Tudo o que quiserdes, menos um homem. Seja o nosso corpo sem o espírito, sem a alma, não é nada. Vai ficar ali inerte, apenas funcionando até que se esgotem os órgãos. Que é uma pergunta que tem: quando é que acontece essa morte? Aqui. Achei o que eu queria. Achei, acabei de perder. Separei a página e perdi. Qual a causa da morte nos seres orgânicos? O esgotamento dos órgãos. Na pergunta 68A, pode-se comparar a morte de uma pessoa a uma máquina que parou de funcionar? E a resposta que eles deram: certamente. Se a máquina não tem conserto, ela deixa de funcionar. Se o corpo está enfermo, a vida se extingue. Isso está na primeira parte, capítulo 4, chamado A Vida e a Morte. Vocês podem ver que no livro dos Espíritos que eu mostrei para vocês, tem uma parte sobre a vida e a morte. Tem o item da encarnação dos Espíritos que fala sobre a alma, que foi o que eu li para vocês antes, da 134 em diante. Tem essa parte do retorno dos espíritos ao mundo espiritual, que nós chamamos de morte. Mas morre quem? Morre o meu corpo físico. Eu, Débora, vou morrer. Sem dúvida. Porque vai chegar um ponto que o meu corpo não vai ter mais condições de sobreviver. Eu, Débora, enquanto espírito, enquanto essência, não. Eu continuarei. Bom aviso para quem gosta de mim. Me desculpe para quem não gosta, mas eu vou continuar a existir. E se Deus quiser e eu conseguir me esforçar para tanto, vou ser uma Débora melhor do que eu sou nessa encarnação. Porque é isso que nós temos que procurar em cada encarnação. Sermos melhores do que nós já somos. A competição que nós temos que ter neste mundo é conosco. Eu tenho que ser uma Débora melhor do que a Débora que eu fui ontem. Não do que o A, do que o B, do que o C. Cada um tem uma história. Então, meus queridos, a imortalidade da alma existe sim. E já me encaminhando para o final, eu quero deixar alguns questionamentos. O meu tema era imortalidade da alma, vida e morte. Eu estou vivendo? Estou sobrevivendo? Vivendo é quando eu aproveito o meu presente para crescer, para ser melhor para mim e para o meu entorno. Eu posso ter mortes em vida? Sim, eu posso ter mortes em vida quando eu não tô aqui, quando eu tô só sobrevivendo, quando eu tô só no automático. Será que eu não posso dizer que eu já tô morta? Mesmo estando viva? Se eu tô no piloto automático de fazer as mesmas coisas, sem pensar, sem raciocinar, como autômatos, como robôs. Nós paramos para pensar se nós estamos vivendo o nosso minuto? Se nós estamos presentes na nossa vida? Ou se nós estamos mortos em vida? Então fica esse questionamento, fica esse convite a pensar, fica esse convite a estudarem o Livro dos Espíritos, não para serem espíritas. O Livro dos Espíritos que eu tô convidando para vocês lerem, que eu mostrei algumas perguntas para vocês que tem ali, é para sermos pessoas melhores.
Em momento algum, vocês não irão eu dizer, vocês devem ser espírito, vocês devem fazer isso, aquilo. Não, é um convite para conhecer. Lembrando que tudo que nós aprendermos vai conosco. Tudo o que nós pensamos, sentimos e fazemos de bom ou de ruim vai conosco. Isso está na pergunta 150b. A alma leva consigo alguma coisa deste mundo? E responderam, leva apenas a lembrança de sua última encarnação e o desejo de ir para um mundo melhor. Esta lembrança será boa ou ruim, de acordo com o que tenha feito na vida. Quanto mais evoluída for a alma, melhor compreenderá a futilidade das coisas que deixou na Terra. Então, meus amigos e minhas amigas, pensemos sobre isso. O que eu quero deixar de imortal aqui para quem eu amo, para todos com quem eu convivi? Que legado eu estou deixando? E eu quero deixar, na certeza de que nos encontraremos logo adiante. Entre uma encarnação e outra, nós vamos nos encontrar. E quem sabe, reencarnamos juntos de novo. Um grande e fraterno abraço. Peço que fechem os olhos, respirem fundo, agradecendo ao Pai Maior a oportunidade de estarmos conversando, agradecendo a oportunidade de refletirmos e que não percamos essa chance. Agradeço a paciência de vocês e peço que pensem em algo que faça sentido para vocês. Um grande e fraterno abraço a todos.